Paz do Senhor, irmãos, podeis se assentar. Que Deus nos abençoe. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo de número 5. E hoje nós vamos estar fazendo um fechamento, um resumão de tudo que nós falamos nesses 2 meses. Fazendo aqui um resumo, trazendo um refrigério à nossa mente, né, de tudo que nós falamos, dos temas que foram ministrados durante esses 2 meses e fazendo então um fechamento hoje também geral, tá? E eu quero começar lendo capítulo 5 de Hebreus. Amém? Capítulo 5 de Hebreus, que nos diz assim: todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos que não têm conhecimento e andam errantes, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo, deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias de sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A este respeito, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Eu quero ler ainda também Efésios com vocês, capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Que diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Até aqui. Irmãos, hoje, como nós já dissemos, nós vamos estar fazendo aqui um resumo, né, lembrando tudo que nós já falamos e também fazendo uma
introdução. Portanto, nós vamos usar a revista que está aí na sua mão, para nós estarmos passando por ele. Mas o que nós vemos nesses textos que lemos, eu estou com a tossinha alérgica, irmãos, ontem foi o dia inteiro de febre, e ainda estou aqui com essa tossinha, então vocês não reparam não. Esses textos que nós lemos, tanto em Hebreus quanto em Efésios, são textos que nos incentivam, que nos mostram a necessidade que nós temos na igreja de buscarmos o conhecimento das coisas de Deus, de termos esse trabalho, né, porque é trabalhoso, mas nós precisamos fazer isso. Assim como orarmos, assim como buscar a Deus, assim como fazermos intercessão, é necessário que nós também nos empenhemos na questão do conhecimento da palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo, né? Que a igreja está fazendo todos os domingos, buscando aqueles que estão no seminário, estudando, para que nós possamos ser ferramentas assim, mais afiadas na mão do Senhor, para que Deus possa nos usar de uma forma com maior eficácia. E o conhecimento, como o escritor aos Hebreus nos mostra, ele fala nesse capítulo 5 de tantas coisas muito difíceis, né? Coisas assim difíceis, e ele chama de elementares. Ele diz, olha, essas coisas elementares da nossa fé, nós precisamos partir para coisas maiores, nós precisamos caminhar um pouco mais. E ele fala ali do sacerdócio de Melquisedeque, ele fala sobre a honra que Arão teve de ser sacerdote, mas foi Deus que chamou. Então ele dá uma série de explicações para nos mostrar, ou em primeiro momento aos Hebreus que ele estava escrevendo, a importância de nós dedicarmos à busca do conhecimento das coisas de Deus. E ele diz então para os Hebreus, né? E que podemos aplicar para nós, ele diz, olha, decorrido o tempo em que vocês já conhecem a fé, vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas, mas no entanto, vocês ainda necessitam de estar sendo alimentado com leite, ou seja, com coisas mais básicas da nossa fé. Mas o que ele recomenda, dizendo, olha, a questão é que toda criança, ou todo aquele que não cresce, ele tem que ser alimentado com alimento próprio para ele. Mas aquele que busca o crescimento, ou aquele que cresce, ele precisa ser alimentado com alimento sólido, né? Fazendo aqui uma analogia que ele está fazendo entre como alimenta a criança e como alimenta um adulto. Então, no caso, quando nós começamos na fé, e também o desenvolvimento que nós precisamos ter em rumo à nossa maturidade espiritual. Então, nos dizendo que cada um de nós precisamos crescer no conhecimento, precisamos crescer no conhecimento das coisas de Deus, naquilo que Deus nos ensina. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, nós vimos que ele fala dos 5 ministérios, chamados dons ministeriais, né, que é a proposta aqui do Bispo Quirino, da igreja. Vamos estar trabalhando com esses 5 ministérios, com esses 5 chamados de Deus, né? E um deles fala sobre o ensino, que é chamado de mestre, doutor, etc. Para quê? Porque todos esses 5 coisas precisa ter na igreja. O ministério do apóstolo, que hoje é chamado de a mesma função do missionário, mas é aquele que dá fundamento, é aquele que dá direção, é aquele que levanta lugares, que abre lugares, né? O profeta também, que é o que vem trazer direção, que vem ajudar no fundamento da construção de novos trabalhos, né? Evangelistas que vão atrás,
procurar evangelizar, procurar expandir o reino de Deus, que faz ministrações, né, que cria vários eventos para poder alcançar pessoas, como nós vimos aí a morte de Billy Graham, né, que foi considerado o maior evangelista dos últimos tempos. E depois nós temos pastores, Paulo também cita pastores, aquele que vai cuidar mais de perto de cada um, que vai alimentar, que vai ajudar, que vai ministrar cura, que vai chamar essas pessoas para crescer. Só que passado isso, ele fala, e também os mestres, que vai trazer o ensino, que vai levar as pessoas ao ensino. Cada um desses 5 ministérios, ele leva outros a fazer o que ele faz, né? O apóstolo, ele vai levantar pessoas que gostem também, além dele fazer, vai descobrir outras pessoas que gostem também de fazer o mesmo que ele faz, vai despertar isso nas pessoas, e sucessivamente os outros 4 também. Então, ou seja, a Bíblia, ela tem o mapa, a Bíblia, ela tem a direção, e a direção quem deu foi Deus, né? Foi Deus que nos deu. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, também no capítulo 12, logo no primeiro versículo, que ele vai falar sobre os dons espirituais, ele diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais, ou seja, eu não quero que vocês não saibam o que é isso, eu não quero que vocês vivam ou trabalhem com os dons de maneira sem ter o devido conhecimento. Então ele dá uma lista toda ali, pelo menos, né, de 9 dons ali neste lugar. Depois ele vai para o capítulo 14, ele explica para a igreja como esses dons são usados na igreja. Amém? De maneira, irmãos, que estarmos aqui nos domingos, buscando o conhecimento da palavra, lendo a Bíblia durante a semana, é uma prática cristã saudável, sadia, e que trará muita diferença na sua vida, que fará você um cristão experiente, um cristão maduro, né? E Paulo, quando ele fala aqui ainda desses 5 ministérios, ele ainda diz o porquê desses 5 ministérios: para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja levada à maturidade, para que ela não venha cair em nenhum engano, em nenhum erro de doutrina, em nenhum erro de pessoas do mal que vem trazer outro ensinamento fora esse que está na palavra. Amém? E nós estamos estudando escatologia. Escatologia é, eu diria, um dos estudos mais necessário que nós saibamos. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus e nós estamos esperando que Ele venha buscar a igreja, amém? Ele venha buscar a igreja e nós queremos ir com Ele. E todo o plano, todo o projeto de Deus está escrito nas Escrituras. Tudo aquilo que Ele quis revelar para nós está na Bíblia. Agora, o que eu costumo dizer para as pessoas é que o porquê que, não que seja impossível, mas que se torne um pouquinho mais difícil de compreender detalhadamente, porque todo esse ensinamento que está dentro desses 66 livros, eles não estão em uma ordem cronológica, eles não estão dentro de um livro só. Não, eles estão espalhados em vários ensinamentos, em várias profecias. Deus usou várias pessoas para tratar desse assunto. Então, quando nós nos reunimos para estudar escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, o que nós fazemos? Nós já pegamos estudos desde lá dos pais da igreja, dos primeiros séculos depois de Cristo, que eles já vieram organizando, vieram estudando, vieram catalogando esses textos e colocando em uma ordem que facilitasse para nós entendermos. Então, quando hoje nós vamos estudar esse tema, nós já temos isso muito mais facilitado, nós já temos uma organização muito grande, né, que vários homens e mulheres de Deus no passado já fizeram isso para nós, né? E então, nós hoje, quando estamos
Na igreja, no estudo, nós também procuramos fazer isso. Escrevemos, produzimos o texto, fazemos os slides, de forma que possa facilitar. Mas o principal, irmão, para aprender, dependerá de você. Tudo que foi falado aqui esses 2 meses, o pastor Célio vai continuar falando ainda, por muitos domingos aqui ainda, sobre essa mesma linha, trazendo esse fundamento. Mas se você não tirar um tempo na sua casa, se você não dedicar, eu garanto para você que 90% que você ouviu, você vai esquecer tudo. Você vai esquecer. Mas se você começar a praticar, se você começar a dedicar a obra, dedicar aonde você está, na célula, no trabalho, o que isso vai acontecer? Porque tudo isso que nós estamos recebendo de Deus, irmãos, são ferramentas. Para quê? Para trabalhar. Principalmente quando Deus nos coloca para trabalhar dentro dos 5 ministérios. Ele vai chamar e capacitar, da mesma forma, os dons espirituais, para que você possa usar, para que você possa trabalhar. Eu conheço muitas pessoas que querem muito ter conhecimento da palavra, muitos que querem receber dons espirituais, irmãos, mas não são para vaidades, não são para nós ficarmos quietos em casa. Não, Deus vai nos capacitar. A própria palavra, Paulo ensinando, diz: o Espírito ele concede a cada um para o que for útil. Então nós precisamos nos colocar como ferramentas na mão de Deus, para que Ele possa nos usar para aquilo que for útil. Amém? Agora, na sua apostila aí, na sua revista, nós tratamos, você pegar aí na primeira página número 5, nós falamos nesses domingos das 70 semanas de Daniel, falamos do arrebatamento da igreja, falamos do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, falamos a manifestação do anticristo, e o ponto 5 nós falamos os juízos do Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. No primeiro ponto, as 70 semanas de Daniel, para trazer aqui esse resumo, nós vimos que é uma profecia que Deus deu a Daniel, quando eles estavam na Babilônia, cativos na Babilônia, e que essa profecia, na verdade, ela foi falada para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias recebeu de Deus esta palavra, dizendo que o povo de Israel iria ficar 70 anos cativos na Babilônia. E o porquê que eles iriam ficar 70 anos lá? Porque eles tinham sido rebeldes a Deus. Eles não tinham obedecido o mandado de Deus. E o mandado de Deus ali tem várias outras coisas, outras implicações, mas o principal é que eles não guardaram o ano sabático. Eles não deram descanso para a terra, que Deus havia dito: olha, vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel, mas vocês deverão me obedecer. Vocês vão semear durante 6 anos, e no 7º ano, que é o ano sabático, a terra deverá ter descanso. E eles não fizeram isso por vários anos, 70. Então, ou seja, por cada um desses anos que eles não obedeceram, então eles tiveram que pagar. E o texto de Jeremias ainda diz bem claro: enquanto vocês estiverem lá no cativeiro, a minha terra terá descanso. Então, a razão histórica é essa, tá? A razão histórica é essa. E Daniel, ele vai ler a profecia de Jeremias, e quando ele lê, ele vai orar a Deus, porque ele então interpreta e entende que já deva estar próximo esse momento deles saírem daquele cativeiro. E quando ele está lendo, o anjo Gabriel aparece para ele e vem trazer a interpretação para ele, vem confirmar a interpretação dessa profecia.
E quando o anjo aparece e vem dar essa interpretação para ele, o anjo fala em semanas de ano. E essa linguagem de semanas de ano, para nós é um pouco estranha, mas na linguagem bíblica, especialmente lá, para os judeus, era plenamente normal, eles estavam plenamente acostumados com essa linguagem, tá? Tinha, justamente pela questão do número 7, eles sabiam muito bem diferenciar o que era o período de 7 dias, e o período de 7 anos, e o período de 7 semanas. Nós vamos ver esse número por vários lugares na Bíblia, né? E o anjo, então, dá a interpretação para ele, dizendo, desde o momento que eles iriam sair para reedificar Jerusalém, até o final de tudo. Foi o que nós fizemos até Apocalipse. Ou seja, só que quando chega na semana de número 69, aqueles eventos param de acontecer. Até a primeira etapa, 7 semanas, depois mais 62 semanas, nós vimos, está aí na revista, que é claro de nós observarmos isso dentro da própria história, né? Que é a reedificação de Jerusalém com os muros, depois tempos difíceis que eles iriam passar, e depois o templo novamente seria destruído. Nós mostramos que isso aconteceu dentro da história, que no ano 70 o templo foi de novo destruído, e o que segue, que deveria seguir para a última semana, então nós vimos que para. E por que então que todos os estudiosos olham e entendem isso há séculos, que essa semana houve uma parada? Porque nasce a igreja. Então, o que dá o entendimento é que a igreja, sendo algo inesperado para os homens, mas para Deus não, já estava projetado antes da fundação do mundo. Então, quando Cristo vem, ele inaugura a igreja, né? Ele chama ali os apóstolos, ele morre na cruz, fazendo o sacrifício no nosso lugar, e ele vai embora. A igreja fica implantada, esperando o dia de Pentecostes, para serem revestidos de poder e saírem pregando o evangelho. Aquela mesma geração, primeira geração da igreja, eles estavam esperando Jesus voltar naquela geração. Só o que acontece? Paulo, então, ele começa a escrever sobre escatologia, já nas cartas de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, segundo a cronologia dos estudiosos, são os 2 livros do Novo Testamento mais antigos, são esses 2, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, depois vem Gálatas. Então, ou seja, as cartas, elas nasceram primeiro em forma escrita do que os próprios evangelhos, tá? E Paulo, então, ele começa a explicar para os irmãos, para a igreja, que eles estavam preocupados com as pessoas que morriam, como é que iria acontecer quando Cristo voltasse, ele estava morto. Então Paulo, ele tem essa revelação e ele começa a explicar que é o que nós temos hoje. Então Paulo vai dizer, não pense que Cristo já voltou, não vai ser assim. Primeiro os mortos vão ser ressuscitados, depois nós que estivermos vivos seremos transformados, e então seremos arrebatados. Então, ou seja, como isso não aconteceu ainda, essa semana está parada e estamos esperando. E como nós temos certeza de que isso não aconteceu? Porque a igreja está aqui, né? Você está aqui, nós estamos aqui. Então, o arrebatamento não aconteceu, e muitas das minúcias que essa semana trata também, aí nós já entramos falando aqui já do segundo ponto, que é o arrebatamento, né? Não aconteceu. E no terceiro, que já seria a manifestação do anticristo, ele também não manifestou da forma que a Bíblia diz, que ele vai colocar uma perseguição muito grande sobre todos que estiverem na terra, que ele é o arqui-inimigo de Deus, né? Que ele vai implantar o número da besta, 666,
na mão ou na testa daqueles que ficarem do seu lado, e os que não ficarem do lado dele vão ser perseguidos. Ou seja, essas coisas nós não temos isso na história, isso nunca aconteceu. Então, por isso que nós temos o entendimento de que a 70ª semana, a última semana de Daniel, está para frente. Aí vem os estudiosos, e novamente, dentro dos textos, dentro das interpretações do que Paulo ensina, do que João ensina, do que Pedro ensina, vem mostrando que, para que este acontecimento, ou seja, a manifestação do anticristo, possa começar, é necessário que a igreja seja tirada. Por quê? Porque esse sofrimento, ele não será colocado sobre a igreja. E por que não será colocado sobre a igreja? Porque Cristo já sofreu em favor da igreja. Então o entendimento que se tem é que, se a igreja for sofrer novamente, não o sofrimento normal que nós temos, perseguições, não, sofrer o que está em Apocalipse, que nós mostramos na semana passada, né? Aquele terrível, aquela catástrofe terrível que vai acontecer na face da terra. Não passamos. E que a Bíblia chama para diferenciar a tribulação que nós passamos, ela chama esse período de grande tribulação. E diz assim: isso nunca houve na face da terra. E que esses dias seriam ainda abreviados por Deus, porque senão não restaria ninguém. Então, ou seja, esse período ainda está para frente, para acontecer. E a igreja, então, sendo arrebatada, tirada aqui da terra, aqueles que fizeram aliança com o Senhor, aqueles que creram em Jesus, que estão buscando o aperfeiçoamento da sua vida, aonde? Em Deus. Então, serão arrebatadas. No arrebatamento, nós vamos ter, logo em seguida, o terceiro ponto, que é o tribunal de Cristo. E nesse tribunal de Cristo, nós falamos que será o momento onde nós, que temos fé, que somos salvos, estaremos também sendo julgados diante do tribunal de Cristo. Mas o tribunal de Cristo, ele não será um juízo de condenação e de absolvição, não, será um juízo de reconhecimento, para poder premiar todo aquele que trabalhou no reino de Deus, para poder dar galardões, né? Mas Paulo explica: olha, aqui não está sendo julgado a salvação. Por quê? Porque todos que subirem no arrebatamento é porque já estão salvos. Então lá não tem isso, tá? Será um momento de recompensa para a igreja, para os santos, né? E isso nós falamos até que será um momento, ou que é hoje, algo que nos incentiva a trabalhar, que nos dá ânimo. Por quê? Porque além de você fazer aquilo que Deus te chamou, Ele ainda tem um prêmio para te dar, que a Bíblia chama de coroa. Além da vida eterna, você ainda terá pagamento. Amém, irmãos? Então isso nos desperta. E aqueles que não fizeram nada vão ser salvos, mas não terão nenhuma recompensa. Porque a salvação, ela não é por obras, não é pelo que eu faço, é de graça para todos que aceitam Jesus. Mas Jesus ainda recompensa aqueles que fazem a sua obra. E também, nesse momento, terá a chamada bodas do Cordeiro, que é outro tema dentro do Apocalipse, né? Que é o casamento, a festa de casamento. Festa das bodas é a festa do casamento, o momento que Cristo vai encontrar com a sua noiva, com a igreja. Então lá no céu, segundo todos os estudiosos dentro dessa linha, teremos 7 anos de festa. 7 anos de festa, aonde logo após o tribunal de Cristo, né? A Bíblia tem vários textos, diz que o próprio Cristo nos servirá à mesa, que estaremos com Ele nesta grande celebração. E aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação, né? E que é o quarto tema que foi falado, a manifestação
do anticristo. Ele aparecerá na terra. O anticristo é um homem, é uma pessoa, tá? Que irá ser aberto à ação de Satanás através dele, que ele será um personagem querido, tá? No primeiro momento, ele não será alguém, como nós estamos vendo aí o Putin matando um monte de gente, a primeiro momento não. Ele será alguém que vai chamar a atenção de todo mundo para ele, porque ele vai resolver o problema. Ele vai propor resolver os problemas político, financeiro, né, social. Ele vai, nesse momento, ser aclamado para isso. Tá? Então, o anticristo será alguém muito popular. E o falso profeta é alguém também nesse período que estará trabalhando aliado com o anticristo. O anticristo, que é uma das bestas, ele vai trabalhar na área política. E o falso profeta trabalhará na área religiosa, na área espiritual. Segundo alguns, será proposto o ecumenismo, ou seja, uma união de todas as religiões na terra, para trazer paz, tá? Não terá conflito de religiões. E esse falso profeta, ele vai apontar para o anticristo, vai mostrar para as pessoas, através dos seus argumentos religiosos, que todos devem crer no anticristo, devem aceitar ele como um emissário de Deus, como alguém que foi enviado por Deus. Então veja bem que não será difícil conseguir isso, né? Porque hoje, que nós não estamos nesse período, aparece um personagem aí espiritual, e ele consegue arrebanhar multidões, e de repente a gente percebe, a pessoa cai, é um charlatão, é algo falso. Então nesse período não será difícil para poder o falso profeta atrair tanta gente para o anticristo. E nos primeiros 3 anos e meio, então teremos paz sobre a terra. Aqui na terra será esse período de bonança, todo mundo feliz, até que acontece do anticristo querer chamar a adoração para si. Então ele não vai ficar oculto o tempo todo, ele vai mostrar quem ele é, né? Alguém já me perguntou assim, mas e se as pessoas que colocarem a marca da besta, mas não sabendo que ele é o anticristo? O que eu digo é que a palavra de Deus nos diz o seguinte, que todos que colocaram a marca da besta, o lugar dele é o lago de fogo. Nós vamos ver aqui no final a conclusão. Então, ou seja, aqueles que não colocarem a marca da besta nesse período, esses então, é aquele texto de Mateus 24 que diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo quando? Dentro dessa tribulação. Ele vai perseverar, porque ele não vai aceitar a marca da besta, ele não vai se submeter ao governo do anticristo, e ele então vai se esconder, vai sofrer, vai correr, vai fugir, né? Mas a Bíblia aponta também em Apocalipse que uma grande multidão, milhares de pessoas, nesse período vão morrer, vão ser mortos por causa de quê? Do testemunho da palavra, porque eles vão se negar, tá? A se submeter ao anticristo. E eu costumo ainda até dizer, não é difícil da gente fazer essa analogia, por exemplo, uma pessoa para aceitar a marca da besta, se ele não conhece a Bíblia, se ele nunca ouviu o que vocês estão ouvindo aqui sobre isso, nunca leu, né? Não tem conhecimento do cristianismo, mas é fácil demais, é muito fácil, né? A pessoa vai ser tipo um documento, uma marca, não sabemos como vai ser essa marca, mas será uma identificação, e Apocalipse deixa claro, para que ele possa comprar, vender, ou seja, levar a sua vida. Seria como hoje nós temos aí cartão de crédito, nós temos aí o Pix, está cada vez facilitando mais, né? Você tem aí no celular, você tem a sua agência bancária para você fazer várias transações. Então não será algo difícil para conquistar as pessoas.
E aqueles que vão negar serão exatamente as pessoas que têm esse entendimento, que conhecem, que sabem da história, que têm o entendimento da palavra, né? E vai começar a identificar esses acontecimentos na história e vão negar, e vão fugir. Essa interpretação dessa forma, nós já vimos vários filmes, né? Vários filmes que existem também, exatamente dessa forma. Quem conhece vai fugir. Quem não conhece vai se submeter. Então, qual é a advertência nessa posição? É que todos que conhecem precisam tomar a decisão hoje. Precisam tomar a decisão agora. Precisam fazer a aliança com Cristo agora, enquanto é tempo. Não, se partir sem ter essa aliança, então, o que nós vemos na palavra de Deus é que acabou a chance. Não tem purgatório, não tem nova chance, acabou, né? E se ele não tomar essa decisão agora, então não vai subir do arrebatamento, e o anticristo vem e ele aceita a marca dele. Acabou também. É o que a Bíblia nos mostra. Acabou, não tem esperança mais, né? Então, assim, nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o começo de todas as coisas, lá em Gênesis, Deus criando o homem, criando todas as coisas, e toda a história que veio sendo construída, e depois a promessa do nascimento de Jesus. Chegou um momento na história, Jesus nasceu. Então tem toda essa expectativa, desde o Antigo Testamento também, que Deus ainda vai colocar um fim em todo esse seu projeto. E isso está já revelado na palavra dele, a Bíblia Sagrada, para nós termos esse conhecimento. Então, ou seja, não devamos pensar que nada disso vai acontecer. Não devamos pensar, estar na igreja pensando assim, não, eu vou para a igreja, uma questão religiosa, eu estou buscando a Deus, tá? Não, mas essas coisas aí tanto faz. Não, nós precisamos estar atentos, irmãos, porque muitos cristãos têm desviado, muitos cristãos têm se apostatado da fé, ou seja, esfriado e afastado e abandonado o Senhor. Por quê? Por causa de falsos ensinamentos, por causa de falsas filosofias, né? Que são filosofias cristãs que são lançadas a eles, e eles acabam abandonando, porque muitos dizem que não conseguem ter um entendimento racional de tudo aquilo. E nós sabemos que esta aliança, ela não é feita pela via racional, mas ela é feita pela fé, né? Ainda que a palavra de Deus ela é racional até determinado ponto, porque tem coisas que estão ocultas no mistério de Deus mesmo, e no tempo certo que Ele quiser ir trazendo esta revelação para nós vamos ficar sabendo, né? Aí novamente eu volto a afirmar a importância de estudar a palavra, a importância de meditar, né? Vimos que nos 5 dons ministeriais, irmão, não é só pregar, não é só abrir igreja, não é só ter pastores, você precisa ter evangelista, você precisa ter mestre, né? É aquilo que completa o que Paulo trouxe ali, aquele que completa, que fecha o círculo para a proteção da igreja, nossa proteção. Amém? E então, nós, no ponto 5, nós entramos no juízo do Apocalipse. E nós vimos, no juízo do Apocalipse, que já será a 70ª semana, aquela semana que estava parada, então ela começará. É chamada de relógio de Deus, relógio de Israel. Nós vimos no último domingo o templo sendo construído, passei aqui aquele vídeo, né? Que, quando a gente não está ligado nas coisas, a gente nem percebe o que está acontecendo, né? Mas quando você está ligado nas coisas e buscando as informações, você perceberá que tudo isso que está na Bíblia está acontecendo rapidamente. As coisas estão caminhando dentro da tecnologia, dentro da questão política, dentro do ecumenismo, sabe, dentro da perspectiva de ter um líder mundial politicamente. A ONU já discute isso.
É só você pesquisar e aprofundar nesses assuntos que você verá que não é coisa que está parada, que está lá guardada nos livros antigos da Bíblia, não. São acontecimentos que estão aí acontecendo no nosso dia, né? Então aí vem o Apocalipse, que daí, a partir do capítulo 6, começa então o derramamento do juízo de Deus. Começa primeiro a vinda dos cavaleiros, que eu expliquei cada um deles, né, dos 4 cavaleiros, que a consequência dos acontecimentos desses 4 cavaleiros será grande morte. Depois nós temos os juízos dos selos, que vão sendo abertos, e que são juízos de catástrofe sobre a terra, sobre as pessoas, e que cada vez que nós vamos prosseguindo no livro de Apocalipse, você percebe que é um ciclo de 7 selos, depois um ciclo de 7 trombetas, depois um ciclo de 7 taças. E cada vez que esse ciclo muda, ele intensifica mais o problema, a perseguição, a angústia vai aumentando, tá? Cada vez mais, até chegar o momento aonde nós vemos que Cristo volta. Aí sim é quando Cristo volta. Ele vem no cavalo branco, ele vem escrito na sua veste que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele desce juntamente com a sua igreja, tá? Aí nesse momento ele vai vencer o anticristo, o falso profeta. Ele vai prender Satanás por 1000 anos, lançar ele lá no abismo, né? Nós falamos na semana passada sobre os lugares, o seio de Abraão e etc. E o abismo, aonde tem anjos maus ali, trancados, guardados ali. Esse lugar, esse abismo, esse fundo do abismo chama Tártaro, né? Então, o Satanás, ele será lançado naquele lugar. E todas as pessoas que seguiram também o anticristo serão mortas nesse período. E irá ser implantada o milênio. Eu não entrei nesse assunto, tá? Vai agora o Célio começar a falar sobre Apocalipse, então vai entrar nesse assunto. Então é implantado o milênio. Depois de 1000 anos, Satanás será solto. Até acho que foi sábado, domingo passado, a Nilda me perguntou, falou assim: eu fico por entender por que Satanás vai ser solto. Eu falei: para mim também já bastava ele estar preso lá e pronto. Mas é o que está na Bíblia, né? Lá no finalzinho de Apocalipse, que ele será solto ainda por um pouco de tempo. E eu conjecturo assim que, como no período de 1000 anos, nós teremos pessoas que não foram arrebatadas, né? Mas foram salvas porque negaram o anticristo, não aceitaram a marca do anticristo, então estarão aqui. E nesse período terá nascimento de pessoas. Esse período, o que os estudiosos dizem é que a pessoa que pecar nesse período, o juízo será instantâneo, o juízo será na hora, a pessoa morrerá na hora, fulminada, né? E quando Satanás de novo será solto, ele vai promover novamente uma persuasão, ele vai promover um ajuntamento de quem quer ficar do lado dele. E por incrível que pareça, né, a Bíblia mostra que milhares de pessoas vão querer ficar do lado dele. Então veja que a tendência para poder seguir o que é errado, a Bíblia nos mostra que é muito grande, tá? E aí, nessa última batalha então, a batalha final, que é chamada a batalha de Gog e Magog, então será destruído todo o mal. E a partir daí nós temos então o chamado eternidade, vida eterna para todo sempre, para aqueles que fizeram aliança com Cristo, e condenação eterna para aqueles que não fizeram esta aliança com o Senhor. Amém? Então, ou seja, será algo muito maravilhoso, né? Você contemplar a eternidade. E a eternidade, segundo
o que a Bíblia nos diz, você não pecará mais, porque a sua estrutura, a sua natureza, ela terá sido transformada, que será transformada no arrebatamento. Teremos um corpo que não terá necessidade, né, de coisas que é contrária à natureza verdadeira que Deus nos criou. Não terá o diabo para enganar as nações, né? E não teremos necessidade, não teremos a presença do mal, porque muitas vezes hoje pecamos porque a presença do mal hoje nos incita ao pecado, né? E nesse período nós não teremos mais esses elementos que nos induz ao pecado. Amém, irmãos? É algo para nós sonharmos, é algo para nós desejarmos, é algo para nós nos apegarmos, né? E vivermos intensamente, dizendo: ó Senhor, vem Senhor, eu quero viver esta fé, esta esperança. Porque, veja bem, partindo aqui para uma conclusão que eu quero fazer, falando de Apocalipse, aonde nós temos uma esperança melhor do que essa? Aonde nós temos uma palavra melhor do que essa? Uma proposta melhor do que essa? Não existe, não existe, né? Às vezes o que acontece é que quando a pessoa não quer se submeter a Deus, a palavra, se integrar ao corpo de Cristo, que é a igreja, é porque a tendência pecaminosa é que nos afasta. Porque depois que nós somos libertos, que nós estamos na igreja, e aí então nós recebemos um novo nascimento, e mesmo assim nós pecamos, mas agora você tem força para lutar, e não se entregar a esse domínio do pecado, mas nós lutamos agora, nós então começamos a desfrutar de todas essas bênçãos que Deus tem, desde agora, né? Nós temos esperança, nós temos fé, nós buscamos a Deus, nós congratulamos entre os irmãos, né? Nós vivemos uma vida plena, por quê? Porque as coisas que prendem ao pecado são destrutivas. Só que quando nós estamos cegos no pecado, nós não enxergamos. A tendência é caminhar cada dia mais para estar preso nessas coisas do pecado, em tudo que o pecado nos oferece, e que quando nós não temos Cristo, nós achamos que é uma grande vantagem. É muito importante que nessa vida eu tenha isso, eu possua aquilo, que eu faça o que eu quiser da minha vida. É muito importante que eu tenha bens, que eu tenha tal posição, mas não adianta nada, é só ilusão, não adianta, né? Então a melhor coisa é estarmos na obediência do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui ainda com vocês, por exemplo, para fazer um fechamento, um resumo desses 2 meses de estudo de escatologia, que de tudo que nós vimos, o mais importante é saber onde nós estaremos, levando a vida que nós estamos levando. Se estamos firmes com Cristo, então o céu está à nossa espera. Posso ouvir um amém? O céu está à nossa espera. E para o diabo e todos os anjos, e também todos os que não têm os nomes escritos no livro da vida, a Bíblia também aponta um lugar. E eu quero mostrar esse lugar. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A Bíblia nos diz, nos dá uma lista de todos os que estarão no inferno. Então, não sou eu que estou dizendo, irmão. A lista está aí, Apocalipse 20, versículo 10. Diz assim: quem vai estar lá? E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, nós falamos domingo passado sobre o inferno. Quem estará lá? O principal que estará lá, o diabo. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Qualquer homem, qualquer ser humano que for para este lugar, está indo indevidamente,
porque escolheu ir. Porque uma vez que eu não escolho Cristo, né, eu estou automaticamente escolhendo ir para este lugar. E nós falamos que o inferno é o lago de fogo, o lago que arde com fogo e enxofre. E mais uma vez, o verso diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Depois, quem vai também para este lugar? A besta. Apocalipse 19, versículo 20, diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, certeza, estarão lá também essas duas bestas. Depois, os anjos caídos também estarão lá, que são demônios. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. 1 Pedro 2, 4. Diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqui Pedro também nos mostra, né, a palavra de Deus nos mostra que lá no inferno estarão os anjos caídos. Depois, Apocalipse 21, 8, aqui faz um fechamento. Aqui agora fala de pessoas, né? Nós vimos que o diabo, o falso profeta, o anticristo, todos os anjos caídos, e agora, olha só as pessoas. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos idólatras, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então veja que aqui, irmãos, tem várias pessoas, mas está sendo classificada o que essas pessoas fazem, né? O que elas praticam. E eu quero trazer alguma explicação sobre isso, usando para isso Provérbios 6, versículo 16 ao 19, que ele vai nos dar uma lista destas coisas abomináveis. E todas as 7 coisas apresentadas aqui, na verdade, todas elas são abomináveis, ainda que o autor vai dizer 6 coisas que Deus odeia, que aborrece, mas a 7ª ele abomina, né? Vamos falar sobre ela aqui. É uma linguagem poética que o escritor usa. E essas 6 coisas diz: olhos altivos, que é orgulho, né? Orgulhoso. Aqui em Apocalipse, quando fala assim, ficarão de fora os tímidos, na verdade, essa tradução não é boa. É bom quando fala, ficarão de fora os temerários, ficarão de fora os medrosos. E qual é o significado? O significado é aquelas pessoas que sabem que Cristo é o caminho, sabem que Cristo é a verdade, mas eles não tomam decisão, porque eles temem a posição que eles vão tomar, eles não querem quebrar a tradição da família, eles não querem assumir a posição. Então, automaticamente essas pessoas não farão aliança com Cristo, então ficarão de fora os medrosos. E aqui diz, olhos altivos, que é orgulho, as pessoas orgulhosas, né? Nós precisamos tomar cuidado, o orgulho dentro de nós, em orgulho e não querer ser humilde, né? E não querer se submeter à palavra de Deus, achar que é melhor, tudo isso são coisas que provam que Cristo não transformou a nossa vida. Depois, língua mentirosa, e a Bíblia nos diz que o pai da mentira é Satanás. São situações que, mesmo que alguém praticou no passado, precisa estar fora de nós, porque se as pessoas seguirem nesse mesmo caminho, então Apocalipse diz que o lugar será no lago de fogo. Depois a terceira, mãos que derramam sangue inocente, Apocalipse também fala, homicidas,
pessoas que matam outras pessoas, né, que vão lá não por uma defesa, uma legítima defesa, não por algo legítimo, mas são assassinos, ficarão de fora se não se arrependerem. Depois, o coração que maquina pensamentos perversos, né? Quantos pensamentos perversos nós vemos na sociedade? Isso nasce aonde? Nos corações. Então nós temos que vigiar o nosso coração, temos que ter cuidado com o nosso coração, quando aparecer projetos iníquos, projeto de destruir, projeto de prejudicar, projeto de levantar coisas que é contrária à palavra de Deus. Depois, pés que se apressam a correr para o mal, né? Viu uma situação, não pensa, não pondera, não quer ouvir um conselho, quer correr para fazer o mal, quer ir lá, quer participar. Sexta coisa, testemunha falsa que profere mentiras, né? Quantas pessoas inocentes hoje estão condenadas, quantas pessoas inocentes, até mesmo dentro da igreja, que são levantadas calúnias e que pagam por isso. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Depois, aí ele vai dizer a sétima, e o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, quando você, quando eu, quando nós gostamos de algo na igreja, ou quando nós não gostamos, o certo, irmãos, é nós orarmos a Deus, é nós buscarmos a Deus, é nós agirmos com uma postura de Cristo. Mas, o que o texto diz, o que é semear contenda? Então, eu começo, se eu não gosto de algo, de uma pessoa, eu começo a procurar outras pessoas, para convencer elas a não gostar também, fazer com que elas tenham o mesmo sentimento que eu, né? E isso, o que Deus diz, Deus abomina quem semeia essa contenda. E na verdade no Novo Testamento chama de semear fofoca, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, que a lista de Apocalipse 8, aí 28, mostra que quem faz isso ainda não foi transformado, não recebeu a transformação de Deus. Então veja, irmãos, que estudar a escatologia é um despertamento para nós, é nos despertar para nós verdadeiramente olhar se Cristo está transformando a nossa vida, se a palavra de Deus está mudando a nossa vida, como está o meu sentimento. Paulo, ele chega a dizer assim, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, né? Então todo esse conhecimento, irmão, é para nos ajudar, quando ouvirmos o toque da trombeta, nós sermos arrebatados, amém? Aleluias. E eu não posso fazer isso por você, eu só posso ensinar o que a Bíblia ensina, mas obedecer é você. Eu devo obedecer, me submeter, eu devo olhar tudo isso e acatar e colocar na minha vida e dizer: não, se a palavra de Deus está dizendo que ficarão de fora os mentirosos, os orgulhosos, os incrédulos, os abomináveis, não, então eu preciso me pautar por uma postura que dignifica a Deus e que mostra então que eu estou dando lugar para Deus transformar a minha vida, amém? E eu quero concluir dizendo que Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Em João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do seu ventre, amém? Glória a Deus. Nós precisamos crer em Deus, irmão, conforme diz as Escrituras. Por isso, esses domingos é uma bênção nas nossas vidas. Deus abençoe. Quero agradecer por esse momento, e vai ter uma sessão de perguntas. Então, se alguém tiver ainda alguma pergunta para nós estarmos respondendo aquilo que nós pudermos, estaremos fazendo e logo mais encerrando. Então, tem alguém que tem alguma pergunta, quer fazer? Está ali a irmã. Esperem um pouquinho. E a visão do ID, né, irmãos, que está nascendo, está chegando o dia para poder ser lançado, é exatamente isso, é trazer
conhecimento, ensinamento, fundamento para nós na igreja. Amém? Paz do Senhor, igreja. Faz 2 domingos passados, o Senhor falou assim, que estava sendo construído todas as coisas do templo, porém o templo ainda não está reconstruído, que lá é uma mesquita. Em casa, brincando com meu esposo, gerou essa dúvida no meu coração. Ele falou assim: irmã, Jesus está vindo, cuida. Eu falei assim: eu estou tranquila, o templo não foi construído. Mas eu fiquei com essa dúvida no meu coração, porque ainda não foi reconstruído. Mas é correto afirmar que a última semana se dará após somente a reconstrução desse templo? Ok, boa observação. Então, existe até naquele vídeo mesmo, o autor lá, ele explica que tem alguns que pensam que nós não vamos ver nada dessa construção, mas já tem outros que dizem que não, que nós vamos ver sim, começar a construir, por exemplo, o movimento que está tendo, nós estamos vendo, né? Até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele se aliou a Israel para patrocinar, para ajudar nessa construção, né? Então, a construção, ela é, de fato, o prenúncio para nós entender esse cumprimento. De que, por exemplo, antes de ter a nação de Israel, desde 1948, no ano 70 ela foi destruída, então, essa citação que o anticristo, ele iria se assentar no trono, no templo, e pedir adoração para ele, ficou assim, muito vago. Os intérpretes não tinham um local para poder interpretar. Por quê? Porque não existe Israel. Mas, ou seja, passado então, quase 2000 anos, Israel nasce novamente. Então, quando Israel nasce novamente, os estudiosos ficaram, né, eufórico nas interpretações e vendo que Deus está cumprindo. Então, ainda que nós não saibamos exatamente, nem estamos vendo, né, as coisas acontecer, mas o cenário é esse. E no caso do templo, nós não temos aquela certeza 100% de que vai estar o templo pronto ou não, antes de Cristo se manifestar. Na verdade, antes de Cristo se manifestar, dentro dessa linha de interpretação, certeza 100%. Essa linha de interpretação, ela é uma linha que o arrebatamento é antes da manifestação do anticristo. É antes dele, pelo menos, começar a dizer que ele é o anticristo. Então, com certeza, dentro dessa linha de interpretação, né? E um outro momento, eu até convido quem quiser fazer o seminário, toda segunda-feira aqui, lá nós falamos das outras linhas de interpretação também. Então, dentro de uma outra linha dessa, eles acreditam que a igreja estará aqui nos primeiros 3 anos e meio. Verá o anticristo no período que ele estiver fazendo coisa boa. Tá? Mais alguma coisa, alguém? Lá atrás, lá. Ah, tem aqui? O que você quer? E assim também, irmãos, nós não temos todas as respostas, são assuntos difíceis, são assuntos que às vezes, para a gente responder na hora, tá? Mas o que é bom, nós levantarmos um grupo menor, se você tem vontade, procura o Célio aí que tem toda a disposição, nós estamos aí para ajudar, né? Ele quer criar uma sala de leitura bíblica, isso é muito bom, tá? Paz do Senhor, pastor, obrigado pelo estudo. O acontecimento de 1947, quando Oswaldo Aranha... 47 ou 48? 47, né? Quando Oswaldo Aranha dá o voto de Minerva para a criação do Estado de Israel, eu me lembro que o senhor comentou que isso seria um indício da abertura da última semana. Estou certo ou eu entendi errado? Então, ele é um vislumbre de que está chegando, mas não foi ainda, né? Mas, ou seja, para construir o templo, para Israel construir o templo, primeira coisa, eles tinham que ter um território. Então, sim, olhando por essa perspectiva, exatamente, quando Israel passa a ter o território, então já é um vislumbre que o templo está seguindo,
né? Aí depois, naquele vídeo, nós vimos que até lá em Israel, ele já construiu aquela menorá enorme, toda de ouro, que está dentro de uma cúpula, já está na praça, lá em público, né? E esse instituto do templo, instituto de construir um templo. Então, sim, desde que Israel foi constituído novamente, né, foi dado o direito de ter um território, é um vislumbre, sim, de que o caminho é esse, para chegar. Mais alguém? Não? Deus abençoe. Aqui, ó, tem um aqui, ó. Para o Senhor, igreja. Pastor, sobre a realidade do inferno, né? Sabemos que o inferno é super real. Só que nos últimos anos temos visto que muitas pessoas têm desviado do verdadeiro caminho. Até para lapidar minha tese, que eu tenho opinião sobre isso, o senhor acha que as igrejas estão pregando pouco sobre o inferno, ou as pessoas não estão acreditando, não estão absorvendo a verdadeira palavra de Deus? Boa pergunta também. Por quê? O que acontece é assim, que quando nós nos envolvemos, o próprio povo cristão se envolve com muitas outras coisas e não aprofunda em tudo que a Bíblia está dizendo, então automaticamente esses assuntos ficam esquecidos. Então, quando eu costumo dizer assim, que já há décadas que o pessoal já vem falando que não se prega na igreja escatologia, não se fala do inferno. Por quê? Porque a tendência nossa hoje é uma tendência da igreja, se nós olharmos no Apocalipse, é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que seria um tempo de frieza espiritual. Então, quando nós estamos numa frieza espiritual, o mundo está numa frieza espiritual, ele não quer falar de inferno, ele não quer falar de coisas ruins, de catástrofe, quer falar de coisas boas. Então, é onde também tem o perigo de nós pensarmos que a igreja é só para falar bênção, só para poder pregar prosperidade, né, que é a teologia da prosperidade que tem aí, e a gente esquece disso. Tudo isso é artimanha, sim, do maligno, e que nós temos que tomar cuidado, né? Por isso a igreja aqui está, o pastor Quirino pediu para falar sobre isso, para nós estarmos alertas, né? E que se nós não dedicarmos a esse assunto, a gente, quando escuta alguém falar, a gente fala assim, não quero ouvir isso não, ouvi falar de inferno, ouvi falar dessas coisas, mas é para onde nós estamos caminhando, para a eternidade. E Jesus disse que para a eternidade só tem dois caminhos, um leva à salvação e outra à perdição eterna, né? Então o que nós precisaríamos é exatamente, como cristão, todos participando na igreja e depois individualmente, ler sobre isso, meditar nessas coisas, e não ficar procurando só aquilo que me convém, né? Não, a igreja ela tem que trabalhar completamente a doutrina de Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos. Obrigado, pastor Celo.